Olá pessoal, sou o professor Hélio e agora a gente vai ver o conceito de tensão elétrica. Mas vamos vê-lo em cima daquilo que você já está acostumado, ou melhor dizendo, trazendo a física do dia a dia para você. Quer ver um exemplo? Por exemplo, na tua casa entram 3 fios. O do meio sempre vai ser o neutro. Isso é uma convenção internacional. Neutro por quê? Porque esse fio ele está aterrado e ele vem aterrado desde lá da subestação rebaixadora de tensão. Neutro porque o potencial dele, por convenção, adotou-se igual a 0 volt. Os dois laterais são chamados de fase. E o potencial elétrico deste fase, por exemplo, é 110 volts a mais do que o neutro. E o de baixo, 110 volts a menos que o do neutro. Daí a justificativa do mais 110 e menos 110. Ok? Bom, mas afinal de contas, o que é fonte de tensão? Qual é a fonte de tensão? Você não sabe? Então vou fazer uma pergunta a você. Na tua casa, onde você liga os aparelhos elétricos? Na tomada. Então ela aqui. E a tomada é a fonte de tensão. É a tomada que vai fornecer DDP. Nossa, o que é DDP? Espera um pouco que eu já vou te explicar. Observe isto, ó. Se eu ligar este fase no buraquinho da tomada, internamente, né, na tomada, e o neutro no outro buraquinho, ou melhor dizendo, no outro terminal da tomada, só lembrando que essa anotação indica que não há contato do neutro com fase. Porque se houver contato do neutro com fase, é curto-circuito na certa, tá? Muito bem. Qual é a diferença de potencial? Qual é a voltagem? Qual é a tensão elétrica? Qual é a DDP entre esses dois buraquinhos? DDP, diferença de potencial. Então nós vamos fazer o seguinte. Os dois fios que estão conectados à tomada têm potenciais elétricos diferentes. Você sempre vai subtrair do maior ao menor. Ora, a fase de menos 110 volts é 110 volts a menos que o neutro. Então o neutro, o potencial é maior. Então vai ficar assim, ó, 0 menos o potencial do fase, que é menos 110. Menos com menos mais, está aqui uma tomada de 110 volts. Você poderia também construir uma outra tomada assim, ligando o neutro nesse buraquinho e o buraquinho no outro fase lá em cima, que também vai te dar uma tomada de 110 volts. O maior que é 110 menos o menor que é 0. Está aqui 110 volts. E você pode, inclusive, construir uma tomada assim, ligando um fase num buraquinho e o outro fase no outro buraquinho. Aqui nós vamos ter uma DDP de, cuidado, tem gente que vai falar, é 0, 110 menos 110 dá 0. Cuidado, é o maior, que é 110, menos o menor, que é menos 110. Menos com menos dá mais. Está aqui a tomada 220 volts. Então é bem simples. A fonte de tensão tomada fornece uma diferença de potencial, uma voltagem, uma tensão elétrica. E aí estão as 3 tomadas que a gente acabou de construir, a de 110, ligada neste ramal, que é o fase negativo e o neutro, por exemplo. A outra tomada ligada no fase positivo e neutro, que é outra tomada de 110, e uma tomada 220, ligando-se às duas fases. Você deve estar curioso e falar, o que é isso daqui? Aqui está escrito fusível ou disjuntor. Isso aqui se encontra lá na caixa de entrada, lá perto do relógio de luz. Ou, na realidade não é um relógio aquilo, né? Que não marca as horas, mas é um medidor de energia elétrica que você consome. Muito bem. A vantagem disso daqui, de ter isso aqui lá, é uma questão de proteção. E você vai falar, mas qual é a vantagem de fazer tudo isso? Por que 3 fios? Bastavam 2 somente, a gente já ia ter voltagem de 110 volts na casa toda. Normalmente se constrói assim por uma questão de segurança, entre outros fatores, mas para não dar sobrecarga, claro, no ramal, mas principalmente para você não ficar totalmente sem luz. Por quê? Vamos supor que esse fusível queime, ou o disjuntor abra, por qualquer motivo. Sobrecarga, abriu. Detalhe, até aqui onde está o cursor aqui, ó,
a concessionária de energia elétrica está garantindo o potencial de mais 110 volts. Até aqui. Mas como abriu aqui, daqui em diante esse ramal, a gente diz que ele não está mais energizado. E tudo que tiver ligado nessas duas tomadas, onde um dos buraquinhos estava ligado nessa fase, desliga, porque não tem mais DDP, ó. Não tem mais tensão elétrica, não tem mais diferença de potencial, não tem mais voltagem. Mas o resto que tiver ligado aqui vai continuar funcionando normalmente. Ok? Vamos estudar o consumo de energia elétrica. Como é que ocorre esse consumo? Então, presta atenção. Está aqui a nossa tomada e vamos ligar uma lâmpada à tomada. Só que eu preciso de um dispositivo para acender e apagar a lâmpada. Eu coloquei essa chavezinha aqui, ó, chave faca. Bom, conexões. A gente faz assim, ó. Veja você que sai um fio direto da lâmpada que vai para o neutro. E essa é a construção certa. Tem gente que não presta atenção quando faz uma ligação elétrica em casa. O fio que vai direto para a lâmpada da rede é sempre o neutro. O outro fio que vem da fase para o disjuntor ou o interruptor, ou a chave de faca que eu tenho aqui, por exemplo, né? E esse pedacinho aqui que vai da chave para a lâmpada. Esse aqui é chamado de retorno pelos eletricistas. Muito bem. Quando eu fechar essa chave, imediatamente vai circular corrente elétrica. Por quê? Porque vai se estabelecer um campo elétrico em todo o fio aqui, ó, um campo elétrico, movimentando os elétrons que estão girando em torno dos átomos. Principalmente o último elétron da última camada, o famoso elétron livre. Muito bem. Quem que causa o movimento dos elétrons? O campo elétrico. Ou melhor dizendo, a diferença de potencial. Opa! Mas a velocidade do elétron na corrente elétrica, ela é alta ou é baixa? Em um primeiro momento, você vai pensar, é alta? Porque eu estou aqui dentro de casa, eu quero acender a luz lá na garagem, eu aciono o interruptor, a luz acende imediatamente. Deve ser altíssima. Engano. A velocidade do elétron numa corrente elétrica é muito baixa. Não entendi. Como não entendeu? Como não entendeu, cara? Observe o seguinte. Os elétrons que vão constituir a corrente elétrica, eles já estão no fio. Inclusive lá no filamento da lâmpada. Então, quando eu fechar a chave, o que é quase instantâneo é a partida deles todos praticamente simultaneamente. Mas não é o elétron que vai passar pela chave, que depois vai passar lá no filamento da lâmpada, que é muito rápido. Não é isso. O elétron que vai, entre aspas, aquecer o filamento, né? Ele vai aumentar a temperatura do filamento no seu movimento, por efeito Joule, e vai emitir luz, ele já está no filamento. E a coisa acontece assim, ó. A velocidade do elétron é relativamente baixa. Tá? É da ordem de alguns milímetros por segundo. É muito baixa. Né? Se eu abrir a chave de novo, imediatamente breco o processo. Eu fecho, volto o processo. Ok? Então é isso aí. Agora, eu falei em consumo de energia. Essa lâmpada está consumindo energia elétrica. Por quê? Os elétrons, quando se movem pelo fio, ao passar aqui no filamento da lâmpada, parte da energia elétrica dele se transforma em energia térmica e aquece o filamento. Aquece a tal ponto de emitir luz, ou seja, parte da energia elétrica se transforma em energia térmica, que se transforma em energia luminosa. Tá? Esse consumo de energia está relacionado com a DDP na tomada e está relacionado com a quantidade de carga que está se movimentando. Quantidade de carga ΔQ. E essa energia transformada, dissipada, consumida, esta energia no filamento relaciona-se com a DDP e com a carga que está em movimento através desta expressão. A DDP é a razão, a diferença de potencial elétrico, é a razão entre a variação consumo de energia potencial elétrica e a quantidade de carga elétrica que está em movimento no fio. Bom, a unidade no sistema internacional é o volt, e um volt corresponde a uma DDP que consegue movimentar cargas de tal sorte que haja o consumo, transferência, transformação de 1 joule a cada 1
Coulomb de carga elétrica. Coulomb de carga é a unidade de carga elétrica no sistema internacional. Ok? Então, 1 volt é 1 joule por Coulomb. Muito bem. A rapidez com que ele consome energia é o que a gente chama de potência elétrica. Quando a gente fala em potência, potência é a grandeza física que mede a rapidez com que uma energia varia, com que uma energia é consumida, com que uma energia é transformada num certo intervalo de tempo. Então, quanto menor for o intervalo de tempo, maior é a potência do aparelho. Ou então, quanto mais energia ele consumir, maior é a potência do aparelho. E daqui, nós podemos deduzir a potência elétrica. Vamos isolar nessa expressão a energia. Assim, ó. Então, a energia elétrica consumida, transformada, dissipada, é o produto da carga vezes a diferença de potencial lá no fio, na rede. Então, este ΔE, eu vou substituir por ΔQ vezes U. E aí, observe isso daqui, ó. Será que você se lembra o que é este quociente aqui? ΔQ sobre ΔT? Vamos recordar? Quando a gente tem um fio, e nesse fio eu tenho as cargas elétricas, no caso, os elétrons, o último elétron da última camada, em movimento desordenado em torno do átomo. Eu vou representar por uma bolinha só aqui, mas eu teria zilhões de bolinhas aí representando os elétrons nesse caso. E eu vou considerar aqui uma seção transversal do fio. Olha aí, ó, uma seção vermelhinha aqui. E durante um certo tempo ΔT, eu vou medir qual é a quantidade de carga que atravessa esta secção. Como se fosse o pedágio na estrada. Então observe, quem que faz o elétron entrar em movimento ordenado? Portanto, corrente elétrica é uma diferença de potencial U. E aí eu meço a quantidade de carga que atravessou a secção nesse tempo. E vai me dar a intensidade de corrente. Ó, é fácil. É como se estivesse medindo o trânsito de elétrons no pedágio. Eu conto a quantidade de cargas elétricas que atravessou o pedágio num certo tempo. Ok? E daqui eu tenho a expressãozinha que alguns chamam de π, ou potência elétrica, pode ser obtida assim, multiplicando-se a corrente pela ddP. Ok? Então veja que esta expressão saiu da definição de potência, vamos dizer assim, né, do conceito de potência, rapidez com que a energia varia num certo tempo. E no caso dos aparelhos elétricos, eu posso usar, dependendo do exercício, da questão, eu posso usar uma ou outra. Mas quando falar em potência elétrica, lembre-se que também pode ser π. Muito bem. Aqui o nosso bipolo será ligado a uma tomada, portanto uma ddP, que vai causar movimento de elétrons nele, uma corrente elétrica. Ora, a gente já viu que a potência em geral pode ser calculada assim, né? Ó, energia sendo transformada aqui, ó, em calor, por exemplo, né? Variação, consumo de energia num certo tempo. Qual vai ser a unidade de potência no sistema internacional? A unidade de potência é o watt, representado por W maiúsculo, escrito por extenso com W minúsculo, para não confundir com o físico Watt, James Watt, tá? E 1 watt de potência corresponde a 1 joule por segundo. Olha aí, ó. 1 watt é 1 joule por segundo. Muito bem. Potência elétrica, acabamos de ver que pode ser π, corrente vezes ddP. E a unidade no SI será o watt? Claro, a unidade se mantém, é o mesmo watt. Só que 1 watt também é 1 ampere vezes 1 volt. Então, joules por segundo é a mesma coisa que ampere vezes volt. Ok? E, para finalizar nossa explicaçãozinha, energia elétrica. A unidade usual de energia elétrica não é o joule. O joule é uma unidade muito pequena para os padrões de consumo de energia elétrica que nós temos. Então, optou-se por uma outra unidade chamada quilowatt-hora. Por favor, não é quilowatt por hora, é quilowatt-hora. É substantivo composto aqui, ó. Quilowatt-hora. Símbolo K minúsculo, W maiúsculo, H minúsculo. Vamos entender? Veja, se potência é variação de energia pelo tempo, se eu levar o ΔT para lá multiplicando, o consumo, variação de energia, pode ser calculado multiplicando-se a potência pelo tempo. No nosso caso, a energia tem que estar em quilowatt-hora, que é a energia que será medida.
a potência do aparelho em kilowatt e o tempo que ele ficou ligado em hora. Então, para eu obter a energia em quilowatt-hora, fundamental que o aparelho, a potência esteja em kilowatt, a potência do aparelho, e o tempo em horas. Bom, faz-se necessário a gente comentar sobre os prefixos múltiplos do SI. Alguns que são importantes você saber. Nós temos o quilo, representado pela letra K minúsculo, que corresponde a 10 à terceira, qualquer coisa, tá? Quilograma, quilojoule, quilolitro, kilowatt, né? 10 à terceira, 1000. Acima dele, nós temos o mega, 10 à sexta. Acima dele, nós temos o giga, 10 à nona. E o tera, 10 a 12. Muito bem. Vamos ver qual é a relação entre quilowatt-hora e joule. De que maneira? Simplesmente eu vou fazer assim, ó. Kilowatt, ó, se é quilo, quilo tem um prefixo correspondente, 10 à terceira. Então eu posso escrever 10 à terceira watts. Eu troquei o K de quilo por 10 à terceira. Hora são 3.600 segundos. 3.600. Então na hora que você falar 3.000, você vai falar o 1000, você põe a vírgula. E troca o 1000 por 10 à terceira. Então vai ficar 3,6 vezes 10 à terceira segundos. Você pode até dizer que são 3,6 quilosegundos. Isso é uma hora. Fazendo essa conta, 3,6 vezes 10 à terceira vezes 10 à terceira é 10 à sexta. Está aqui, ó. 3,6 vezes 10 à sexta joules. Ah, eu não vou conseguir gravar esse número. Bom, primeiro que não há necessidade de você gravar se você souber a origem dele. Segundo, eu posso substituir o 10 à sexta pelo prefixo mega e escrever que 1 kWh são 3,6 megajoules. Ok? Vamos ver então este exercício que caiu no ITA. Muito legalzinho. E tem tudo a ver com o que a gente acabou de explicar, hein? A figura representa o esquema simplificado de um circuito elétrico em uma instalação residencial. Um gerador bifásico produz uma diferença de potencial, DDP, de 220 volts entre as fases mais 110 volts e menos 110 volts. E uma DDP de 110 volts entre o neutro e cada uma das fases. No circuito estão ligados 2 fusíveis e 3 aparelhos elétricos, com as respectivas potências nominais indicadas na figura. Admitindo que os aparelhos funcionam simultaneamente durante 2 horas, calcule a quantidade de energia elétrica consumida em kWh e também a capacidade mínima dos fusíveis em ampere. Bom, primeira coisa, uma questão do ITA muito bem bolada, que nessa única questão examina tudo aquilo que a gente acabou de comentar. Mas antes de eu resolvê-la, deixa eu falar um negócio para vocês. Olha que perigo isso aqui, ó. O problema está cheio de dados numéricos, né? Mas lá no enunciado tem um dado numérico que está escrito por extenso. E às vezes o aluno lê e não percebe que foi dado um dado numérico aqui, ó. 2 horas. Tá? Então fique esperto com isso. Bom, vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular a energia elétrica em kWh consumida nessas 2 horas. Vamos lembrar? Energia é a potência do aparelho vezes o tempo. Então, se ele quer qual é a energia elétrica consumida por todos esses aparelhos, basta eu somar todas as potências. Olha aí, ó. A potência total consumida é a soma das potências dos 3 aparelhos. Não importa o tipo de ligação entre eles. Se eles estão em série, paralelo, se estão em ramais diferentes, não importa. Some todas as potências. Isso dá a potência total dos aparelhos que estão ligados. Aí, lembrando que potência, eu vou ter que escrevê-la em kilowatt, porque ele me pediu em quilowatt-hora, e aqui está em watt. Então, 6.380, eu ponho a vírgula quando eu falo 1000. 6.000,38 kW. Olha que legal, ó. Tá? E aí, a potência sendo consumo de energia pelo tempo, levando o ΔT para lá multiplicando, energia é potência vezes tempo. A potência está em kilowatt e o tempo já está em horas, então ficou mais fácil. Olha que legal, ó. 6,38 kW vezes 2 horas, que é o tempo que eles ficaram ligados.
e isto me dá uma energia consumida de 12,76 kWh. Tá ok? Bom, cálculo das correntes elétricas nos aparelhos. Vamos calcular as correntes. Por que eu preciso calcular as correntes? Porque ele pediu a corrente que passa no fusível 1 e no fusível 2. Então aí vai entrar a corrente e vai sair corrente elétrica. A corrente tem que circular pelo circuito. Ela entra por um e sai pelo outro. Então dá uma observada nisto. Como eu sei que potência é DDP vezes corrente, ou corrente vezes DDP, I vezes U, ou U vezes I, tanto faz. Se eu trouxer o U dividindo, eu posso escrever que a corrente elétrica é a potência dividido pela DDP. Então nós vamos calcular as correntes nos 3 aparelhos. Acompanhe. Na cafeteira, o que eu conheço? A potência da cafeteira, 880 watts. Está aqui, ó. Agora, qual é a DDP, qual é a voltagem, qual é a tensão na cafeteira? Se ela está ligada no neutro e no fase, olha aí, ó, um terminal no neutro ou terminal no fase, neutro fase é uma tomada de 110 volts. Está aqui a DDP. Fazendo esse cálculo me dá uma corrente elétrica de 8 amperes. Essa é a corrente na cafeteira. E ó, a corrente elétrica nos aparelhos receptores, é o caso da cafeteira, do chuveiro, do forno, é sempre, o sentido dela sempre vai ser do maior potencial para o menor. Então, do mais 110 para o zero. Olha aí, ó. Essa é a corrente elétrica na cafeteira. 8 amperes. Muito bem. No caso do forno, corrente I2, eu vou chamá-la, vai ser a potência do forno, 2.200 watts. Está aqui. E a DDP no forno. Opa, o forno também está ligado no neutro no fase, portanto a DDP, 110 volts. Fazendo esse cálculo me dá uma corrente de 20 amperes. E a corrente vai do maior, que é 0, para o menor, que é menos 110. Está aqui a corrente de 20 amperes no forno. Chuveiro, aí você já pegou a manha, né? Olha o chuveiro. Como é que eu acho a corrente no chuveiro? Fácil. Potência do chuveiro, 3.300 watts. Voltagem no chuveiro. Cuidado, o chuveiro está ligado neste fase, ou nesta fase e nesta fase. Fase, tomada de 220 volts. Está aqui, ó. Fazendo essa conta, 15 amperes. E o sentido? Do maior potencial para o menor. Aí, ó. Então aqui estão as correntes que circulam nos aparelhos. Ok? Mas eu quero a corrente no fusível 1. Repare você que nesta ligação aqui, neste nó, vamos dizer assim, estão saindo uma corrente de 8 amperes que passa pela cafeteira e 15 amperes que passa pelo chuveiro. Então a corrente máxima admissível neste fusível 1 aqui, ó, na fase de 110, vai ser o quê? A soma dessas duas. Porque toda carga elétrica que chega no nó, ela segue em frente, não fica nenhuma perdida no nó. Então, é a soma dessas duas correntes, a corrente no fusível 1. E fazendo essa soma me dá 23 amperes. Está aqui a corrente que eu vou chamá-la I' no fusível 1. Ok? Muito bem. Na fase negativa, na fase de menos 110, neste fusível 2, veja você que está chegando nesse nó a corrente de 20 amperes que passa pelo forno e a corrente de 15 amperes que passa pelo chuveiro. Então sai aqui a corrente que é a soma dessas duas. Está aqui, ó. Essa soma das duas vai me dar a corrente e duas linhas neste fusível, que vai me dar 35 amperes. Portanto, estão aí as duas respostas que ele me pediu. A corrente no fusível 1 e a corrente no fusível 2. Mas eu vou completar o exercício. O exercício terminou aqui, mas vamos completar. E aqui no neutro? Tem corrente elétrica aqui no neutro? Entra corrente? Sai corrente? Ou não tem corrente porque ele é neutro? Travou? Não se preocupe. Lembra que eu falei que a corrente entra pelo circuito, circula e sai? Opa, peraí. Quanto está entrando aqui? 23 amperes. Quanto está saindo? 35. Como é que pode sair mais do que entrou? É porque a corrente não está entrando só por aqui. A corrente também está entrando pelo neutro. Olha aí, ó. No nosso caso aqui, a corrente está entrando pelo neutro. E quanto que entra? É fácil. Entra 23, sai 35. Então, aqui tem que entrar quanto que somado com esses 23 vão dar 35? Dá uma olhada. 12 amperes. Soma 23 mais 12 dá 35 amperes.
E tá certo o raciocínio. Por que que tá certo? Estão chegando aqui 8 amperes da cafeteira, mais 12 amperes da corrente no neutro, que somados dão uns 20 amperes aqui, ó. Ó, 8 mais 12, somados dão uns 20 amperes. Então tá certinho. Que vão se juntar a esses 15 amperes e sair 35 amperes. Então, Hélio, como é que eu mostraria isso para o examinador? Assim, ó. A corrente no neutro, mais 23 amperes do fusível 1, é igual a corrente no fusível 2, 35 amperes. Portanto, 12 amperes. Ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham acompanhado.